Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E no vídeo de hoje eu quero trazer um livro da época bíblica que talvez você nunca tenha lido e talvez você nunca tenha ouvido falar nesse livro, porque no final das contas esse livro ele foi ocultado, que em grego se diz apócrifo, e depois ele foi proibido de ser lido pelas autoridades religiosas. Então eu estou falando aqui do livro de Judite. Então eu quero dedicar esse nosso encontro aqui, nesse vídeo, a falar do livro de Judite. Bem, é um livro que a grande maioria dos pesquisadores, dos historiadores, entende que é um livro de ficção, mas é um livro de ficção que fala muito sobre a época em que foi escrito, que é mais ou menos ali 100 antes de Cristo, aqui na Terra Santa. Então, o livro ele descreve o seguinte, ele inaugura com o seguinte, que o grande imperador da época, Nabucodonosor, o imperador da Assíria, enviou o seu general-chefe Holofernes, que é um nome persa. Então, olha só o que está interessante que está acontecendo aqui. Esse livro ele foi escrito na época grega. Ele fala que o Nabucodonosor, que é da época da Babilônia, diz que ele era o rei da Assíria, que é da época da Assíria, e ele envia um general-chefe que tem um nome persa, ou seja, está tendo aqui um misto aqui de influências. Então, por isso que os historiadores dizem, olha, sabe de uma coisa, quem escreveu isso ou estava se confundindo com um monte de épocas da antiguidade, ou então o autor ou a autora quis realmente dizer, olha, esse aqui é um livro de ficção. Mas, de qualquer maneira, o Nabucodonosor envia esse general-chefe dele, o Holofernes, e ele coloca suas tropas de milhares e milhares de soldados no Vale de Jezreel, aqui de Israel, que é um dos lugares mais bonitos aqui da Terra Santa. Eu já fiz vários vídeos sobre o Vale de Jezreel. E de lá, as tropas do Holofernes ameaçam subir as montanhas e destruir Jerusalém. Então aqui a gente já vê uma coisa interessante. Apesar de ser um livro de ficção, uma história, uma ficção, a gente vê uma coisa interessante. Já aqui o livro traz a questão do Vale de Jezreel como vale de grandes batalhas. 200 anos mais tarde, o João vai escrever no Apocalipse, vai chamar o Vale de Jezreel do Vale do Armagedon, o Vale da Batalha Final. Então, uma coisa interessante, que quer dizer que o livro de Judite já é um livro apocalíptico, já estamos entrando naquela era apocalíptica. E fica essa ameaça a Jerusalém, e só no capítulo 8, olha só depois, a partir do 8º capítulo, é que o livro nos apresenta a heroína desse livro, que é a Judite. E a Judite, ela é descrita como uma viúva muito piedosa, uma pessoa muito espiritualizada, muito religiosa. E o interessante, né, na figura da Judite, essa viúva, é que, por toda a Bíblia, a viúva é sempre tratada como uma pessoa vulnerável, porque numa sociedade patriarcal, uma mulher acabar ficando sem a proteção de um homem naquela sociedade, ela ficava muito vulnerável. Então você deve se lembrar passagens bíblicas que diz, olha, e vocês ajudem os necessitados, ajudem os pobres, os órfãos e as viúvas. Então esse é um termo, as viúvas. Mas nesse livro, a nossa viúva, que é a Judite, ela é uma personalidade diferente de tudo isso. Por quê? Primeiro porque o finado, o marido dela, deixou ela muito bem, como a gente se diz no Brasil. Ela é descrita como uma pessoa muito rica, também uma pessoa muito bonita, linda, vamos chamar assim, muito atraente. E agora, o fato dela ser viúva vai ter um ponto muito importante em toda a história. Ela é uma pessoa experiente em relação aos homens, né? Uma viúva. Ela já teve a experiência de viver com um homem. Isso vai ser muito importante nesse livro.
Judite, o nome aportuguesado Judite, quando a gente vai no hebraico é Yehudit. E Yehudit é uma das maneiras que o hebraico tem para dizer judia. Então, na verdade, o nome Judite é um aportuguesamento de Yehudit, que quer dizer literalmente judia. E é mais um ponto apontando que essa é uma obra de ficção. Então, o nome da personagem é um nome generalista. E ela então escuta que o Holofernes está lá embaixo no Vale de Jezreel, pronto a subir. Ela está morando numa cidadezinha chamada Betúlia, que na realidade nunca existiu aqui em Israel, mas é descrito como uma cidade que está nas montanhas, a caminho de Jerusalém. Ela está a caminho de Jerusalém, e ela decide então proteger a cidade de Jerusalém, proteger o templo de Jerusalém, proteger a Israel antiga contra o ataque do Holofernes. E interessante, no capítulo 10, ela se prepara para a batalha. E como aquela viúva que vivia isolada, em penitência, ela se prepara para a batalha. Olha só que interessante, eu vou colocar aqui na tela. Está escrito o seguinte: a Judite então tirou o seu manto de viúva, lavou-se, ungiu-se com um ótimo perfume, penteou os cabelos, colocou um turbante na cabeça, colocou colares, braceletes, anéis e todas as suas joias. Então, essa viúva, tirando a roupa da viuvez e se embelezando, ela está se preparando para enfrentar o general. Olha só que interessante. E um artista muito importante do século XX, o Gustav Klimt, lá de Viena, ele pintou um dos quadros dele, maravilhoso, a Judite, de Gustav Klimt, que eu vou colocar aqui na tela. Olha só como ela aparece toda bonita, toda sensual, atraente, e a gente vai entender por que ela fez isso sendo uma mulher piedosa, sendo uma mulher religiosa. Então ela sai do vilarejo de Betúlia, ela desce a montanha e ela se apresenta lá no acampamento do Holofernes, dizendo: olha, eu fugi lá da minha cidade, eu reconheço a presença de vocês aqui, eu quero falar com o Holofernes. E quando ela se apresenta ao Holofernes, ele fica todo encantado com a beleza daquela mulher. Era uma viúva, aparentemente uma viúva jovem, né? Então muito, muito encantadora, lindíssima, e ele fica muito atraído por aquela mulher. E o interessante é que o livro de Judite, no seu diálogo da Judite com o Holofernes, em nenhum momento ela quer mentir, ela quer usar a mentira. Então, olha só que interessante, quando ela fala com o Holofernes, isso já no capítulo 12, ela diz o seguinte: olha, quem sou eu para opor-me ao meu Senhor? Tudo o que for agradável aos seus olhos, eu farei. E o Holofernes, então, fica muito envaidecido, só que olha só interessante a ironia do texto aqui. Na verdade, a Judite está pensando no Deus bíblico, e não, na verdade, no Senhor como reconhecendo Holofernes. E o Holofernes acha que ela está se dirigindo a ele, mas não, ela está mencionando o próprio Deus bíblico, ou seja, que ela está se colocando a serviço do Deus bíblico. E no final, a Judite é, então, uma das, talvez, a personagem mais heróica, guerreira de toda a Bíblia. E ela, então, ela pede para ficar sozinha com Holofernes, fica todo um ambiente sensual ali, mas no final ela induz ele a se embebedar e ele adormece, e ela tira a espada do Holofernes e corta a cabeça dele. E ela leva a cabeça dele, ela consegue fugir do acampamento e leva a cabeça dele para o seu vilarejo de Betúlia. Então, por isso que muitos historiadores da Bíblia chamam Judite de a Davi feminina, porque assim como Davi enfrentou o Golias, cortou a cabeça e levou a cabeça dele para Jerusalém, a Judite agora está cortando a cabeça do Holofernes e levando a cabeça dele para Betúlia. Então, essa imagem de Judite com a cabeça de Holofernes povoou o imaginário de muitos artistas
através da história de muitos artistas ocidentais. Então, olha só, vou colocar aqui na tela o belo quadro de Caravaggio, mostrando essa cena da Judite cortando a cabeça, e o texto diz que a Judite estava acompanhada de uma serva, então ela sempre aparece ali nas obras de arte. Também Michelangelo, na Capela Sistina, pintou ali a Judite. Ela também foi pintada por Botticelli, olha só, o mesmo pintor do famoso quadro Nascimento de Vênus. O Botticelli também pintou a Judite. E olha só, o Vivaldi, Antônio Vivaldi e Mozart, ambos compuseram oratórios em homenagem a Judite, olha só que legal. Mas tudo isso não impediu que, no final das contas, o livro de Judite fosse ocultado, ou seja, se tornou um apócrifo, e em seguida foi proibido. Agora, olha só que interessante. O livro foi proibido pelas autoridades judaicas, e, como consequência, as autoridades protestantes também proibiram esse livro, mas justamente a Igreja Católica não proibiu esse livro, apesar do livro ter esse caráter ali sensual, apesar da Judite ser claramente uma heroína judia. A Igreja Católica viu ali ensinamentos interessantes de uma lealdade ao Deus bíblico. Então, se você tem uma Bíblia católica, você vai ver que Judite está ali no meio, apesar que eu acho que a maioria dos católicos e das católicas acaba não lendo esse livro. Por isso que eu queria te fazer um convite. Eu queria que você anotasse aí na sua agenda para você começar muito bem o ano de 2025, se juntando num grupo muito bacana de pessoas como você, pessoas modernas, inteligentes, de cabeça aberta, mas também interessadas em se aprofundar na nossa cultura bíblica, na nossa herança bíblica. Então, vem aí o meu curso, Os Livros Proibidos da Bíblia. Conheça e se emocione com os apócrifos do Antigo e do Novo Testamentos. No próximo vídeo, na semana que vem, não perca, eu vou trazer aqui um livro que ficou fora da Bíblia, aliás, 2 livros que ficaram fora da Bíblia, mas que são muito interessantes porque eles falam sobre a infância de Jesus. Olha só que legal, bem coincidindo na semana do Natal. Vamos ler juntos aqui, no próximo vídeo, na próxima semana, histórias da infância de Jesus que não entraram na Bíblia, mas que marcaram o cristianismo através dos séculos. Vamos ver tudo isso aí junto. Agora, eu vou abrir em breve as inscrições para o meu novo curso, que vai começar em 9 de janeiro, e se você quer receber os detalhes, você precisa estar na minha comunidade. Então, inscreva-se ali, no momento da inscrição eu também te mando um presentinho, você pode se descadastrar a hora que quiser, eu prometo, eu não vou atrás de você, não insisto, se você depois quiser se descadastrar, se descadastre, mas para você receber todas as informações do curso que vem aí, você precisa estar na minha comunidade, que eu vou disparar um e-mail para todo mundo em breve sobre os detalhes do curso, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, te desejando, nesse final de ano, muita saúde, muita paz aqui da Terra Santa, tá bom? E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá.